Olá, vamos iniciar o nosso segundo semestre do curso de História. Alguns de vocês já me conhecem do semestre anterior, quando nós vimos a Antiguidade Ocidental. Agora nós vamos trabalhar o Medievo Oriental, a Idade Média Oriental. Para relembrar, meu nome é Fernanda Matos e a minha formação é História Comparada, mestrado em História Comparada, justamente na área de Antiga e Medieval. E eu alterno com o professor Rodrigo Rainha. Ora eu trabalho com ocidental, ora ele trabalha com oriental. E nesse caso a gente optou por inverter, né, a ordem anterior. O que nós vamos estudar em Antiguidade Oriental? Para estabelecer uma dinâmica, eu vou seguir o mesmo modelo que nós tivemos no semestre anterior. A primeira coisa que eu vou fazer é apresentar quais são os objetivos da nossa aula, e a partir daí nós vamos desenvolver o conteúdo, né, tendo como referência o estudo dirigido que vocês apresentam, né, que vocês têm, né, o material didático que vocês possuem e, obviamente, o auxílio do PPT da aula gravada. Bom, qual é o tema, então, da nossa aula? A aula de hoje vai ser um pouco uma retrospectiva do que nós vimos em Antiguidade Ocidental, né? O tema da aula, Idade Média Oriental, / desagregação do Império Romano. Por que a gente vai fazer essa retrospectiva? Vocês devem se lembrar que em Antiguidade Ocidental, a última temática que nós estudamos foi a crise do século III no Império Romano. O que tem a ver isso com o medievo oriental, com história da Idade Média Oriental? Vocês percebem que eu estou usando duas terminologias para me referir ao mesmo contexto, ou medievo ou Idade Média Oriental, tanto faz. Vocês vão encontrar as duas terminologias no material de vocês. Mas, enfim, por que a gente vai fazer esse retrospecto, né, de Antiguidade Ocidental, especificamente da desagregação do Império Romano, e até um pouquinho antes, né, da questão da cultura grega? Por que a gente tem que fazer esse retorno? Não há como estudar o medievo oriental sem fazer uma referência à cultura greco-romana. Por quê? Uma grande parte do território que a gente vai trabalhar como medievo oriental teve uma influência direta dessas duas culturas, né? Então, o primeiro tema que a gente vai abordar, por exemplo, é Império Bizantino. O Império Bizantino é considerado o herdeiro do Império Romano Ocidental. Um outro tema que trabalharemos, islamismo. Aí vocês vão pensar, nossa, mas não tem absolutamente nada a ver. Claro que tem. Por quê? O Islã, nós vamos ver futuramente, que recebe alguma influência das culturas monoteístas, né? Ou seja, tanto do judaísmo, né, que aí já está no espaço oriental, não é tão distante, mas também do cristianismo, né? Enfim, então não tem como a gente fazer esse estudo preliminar sem voltarmos um pouquinho. E é bom que a gente recupere alguns conceitos que vão servir também para que a gente trabalhe em medievo oriental. Tá? Então vamos ver inicialmente quais são os objetivos da nossa aula. Bom, primeiro objetivo, conceituar o que vem a ser a Idade Média Oriental, né? Segundo objetivo, vou falar genericamente todos os objetivos, depois a gente aborda compartimentadamente. Identificar estereótipos relacionados ao Oriente Medieval, Oriente, sobretudo, né? Não é a questão do medievo que eu tenho preconceito, é a questão do Oriente que a gente tem uns estereótipos bastante arraigados no mundo ocidental acerca dele. Relacionar a difusão da cultura helenística com as estruturas organizacionais presentes no espaço oriental, é que eu estava acabando de pontuar para vocês, essa questão da influência greco-romana no mundo, nesse espaço que a gente vai estudar, no mundo oriental, ela existe. É claro que ali também tem uma cultura bastante específica e nós vamos estudar exatamente esse hibridismo, essa mistura. E também o último objetivo, analisar os elementos que contribuíram para a desagregação do Império Romano, ou seja, o feedback que eu tinha falado para vocês. Vou começar pelo primeiro objetivo que eu pontuei, definir o que é a Idade Média Oriental. Vocês devem se recordar que no semestre passado nós falamos sobre Antiguidade Ocidental e Antiguidade Oriental e justamente tentamos desconstruir essa divisão. O que seria o Oriente e o que seria o Ocidente? Nós falamos que essa construção ela é uma construção mais ideológica do que propriamente geográfica, né? Vocês devem se recordar que essa divisão a gente não pode demarcar no mapa, não existe o Ocidente e o Oriente, né? É baseada em cultura, mas é baseada também em alguns preconceitos. Então eu peguei um conceito de Idade Média Oriental para a gente utilizar como referência, mas também de certa forma desconstruir, tá? Então o conceito que a gente vai trabalhar de Idade Média Oriental. Idade Média Oriental é uma disciplina que visa estudar as ocorrências históricas circunscritas à parte do mundo resultante da separação do Império Romano. Vocês devem se recordar que nós estudamos que o Império Romano em determinado momento vai se fragmentar em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Se não se lembra, não se preocupe que a gente vai retomar esses conceitos. Enfim,
em 2 porções, e também vamos estudar as áreas que não foram atingidas por eles, né, pelos romanos, em sua ação expansionista. Então, vou começar por aí. Em primeiro lugar, no semestre passado, né, nós falamos sobre a divisão cronológica da história, que é uma divisão arbitrária, artificial, que não dá para a gente pensar a Idade Média começou em um momento só, em um ano só, a Idade Média acaba por um único elemento. Vocês devem se lembrar dessa divisão arbitrária que a gente encontra em livros didáticos sistematicamente, que é o quê? A Antiguidade Ocidental acaba em 476, com a queda do Império Romano, que foi invadido pelos povos bárbaros. Só nessa frase a gente tem vários conceitos equivocados que são reiteradamente passados para nós, né? A questão, vocês vão estudar em medievo ocidental, não existe bárbaro. Bárbaro é um conceito bastante preconceito, é um conceito, na verdade é um preconceito em relação àqueles que não falavam grego e latim. Outra coisa que a gente vai eliminar simultaneamente aí, queda, não existe queda de um império, existe desagregação. Os impérios não se desconstroem de uma hora para outra. Eles vão sendo destruídos internamente por vários fatores. Não é um único fator que colabora para isso, né? Enfim, então 476 é só um marco arbitrário que a gente usa. Então, usando essa arbitrariedade, só para sermos um pouquinho didáticos, qual é o contexto, quer dizer, qual é a realidade cronológica que a gente vai trabalhar em medievo oriental? Século V até o século XV, aproximadamente. Século V, quando a parte ocidental do Império Romano vai sofrer uma das muitas invasões que ela vai sofrer. E utilizaram aquela, enfim, poderia ser qualquer uma, como marco referencial. E o 1453, que é século XV, exatamente quando a porção que restou do Império Romano, né, que sobreviveu, que não sucumbiu aos invasores germânicos, vai ser invadida dessa vez pelos turcos otomanos. Então, cronologicamente falando, para ser bem sucinta, século V até o século XV. Então, nossa disciplina ela vai ter a pretensão de englobar 10 séculos de história. Eu falo pretensão porque é claro que nesse estudo a gente vai ter que ser um pouco arbitrário, no sentido do que a gente vai ter que trabalhar e do que a gente vai poder trabalhar. Por exemplo, a gente não vai chegar, a gente fala de Oriente, mas nós não vamos chegar ao que a gente chama de Extremo Oriente. A gente não vai abordar, por exemplo, a questão da China, a gente não vai abordar a questão da Índia, mas nós vamos trabalhar povos que não são habitualmente conhecidos por nós. Exemplo dos mongóis, a gente vai ter uma aula específica sobre eles. Então, enfim, a gente vai encampar, né, alguns povos que são, vamos dizer assim, bons estudos de caso para exemplificar o que é esse lado, essa porção oriental do mundo. Segundo ponto que a gente tem que desconstruir aí, de novo, essa questão do que é o Ocidente e do que é o Oriente. Tá? A gente tem um historiador muito famoso, né, um homem bastante engajado, eu até aconselho vocês a buscarem a obra dele, um homem chamado Eduardo Said, que escreveu um livro chamado Orientalismo. E nesse livro ele vai falar umas coisas que são bem interessantes para a gente refletir. Né? Quando eu li para vocês o conceito, que vocês têm também no estudo dirigido, a porção do mundo não atingida pelos romanos, pelos gregos. Implicitamente, o que eu estou falando ao usar esse conceito? Eu estou usando como marco referencial a cultura greco-romana, ou seja, de alguma forma eu estou estabelecendo uma hierarquia. Eu estou colocando como patamar, né, como referência, a cultura, né, desses dois povos. E, enfim, os que não pertenciam, que não foram influenciados por eles, eu considero, então, o outro, diferente. Tem um conceito que a gente trabalha muito em história, que é o conceito de alteridade, que é como a gente observa o outro, como a gente enxerga o outro, como a gente encara o outro. Em geral, a gente tem uma longa trajetória de povos tendo esse encontro, ou na maior parte das vezes, esse confronto, culturas que são diferentes, há uma tendência a uma cultura sobrepujar a outra. Em outras palavras, há uma tendência a uma cultura subestimar a outra, negligenciar a outra e, por conseguinte, tentar sufocá-la. Vamos sair do contexto da Idade Média Oriental, vamos falar uma coisa bem próxima de nós. Todo mundo deve se lembrar lá nos seus primórdios da escola de ter estudado a questão dos portugueses em relação à população indígena. O que a gente aprende na escola? Que os portugueses, eles foram os nossos colonizadores e da mistura da cultura indígena com a africana e com a portuguesa surgiu a cultura brasileira. Né? Mas isso que nos é passado, na verdade, se a gente analisar agora com
um olhar mais crítico, o que a gente percebe? Nós falamos português, nós não falamos, apesar de termos palavras, né, que têm origem, né, no tupi ou nas línguas africanas, a maior parte das nossas palavras, ela tem origem no português, que vem lá do latim, que vem lá dos romanos. Então, o que a gente percebe? Quando houve o confronto de 2, 3 culturas, no caso, nosso espaço específico, houve o quê? A cultura europeia se sobrepondo às demais. Voltando para o espaço do nosso estudo, a mesma coisa se aplica quando a gente usa esse tipo de conceito. A gente está estudando os povos que foram de alguma forma influenciados pelos gregos e romanos, né, os romanos absorveram bastante da cultura grega, e estamos colocando de lado aqueles que não foram influenciados por eles, né, e dizemos que esses são os orientais. Então, pegando lá a fala desse historiador que eu citei para vocês, o Edward Said, né, quando você lê a obra dele, a primeira coisa que ele aponta é o seguinte: a gente trabalha com um conceito cronológico, eu demarquei para vocês, século V ao século XV. É um conceito que é didático, claro, quando a gente vai dividir, fragmentar o que vai ser dado em uma disciplina ou outra, a gente tem que ter o mínimo de didatismo para não confundir quem vai estudar. Mas, ao mesmo tempo, quando você quer ser didático, você se torna arbitrário, né? Eu estou demarcando o século V, mas qual é o meu critério para demarcar o século V? Eu escolhi uma data aleatória, escolher uma data aleatória, mas a gente acaba tendo que usar isso até para ser realmente acessível, palatável. Mas a gente não pode esquecer também o outro lado. Quando a gente trabalha com um conceito cronológico ou com esse conceito espacial Ocidente e Oriente, fatalmente você está trabalhando com um conceito ideológico, ou seja, um conceito que enfatiza as diferenças e estabelece uma hierarquia, coloca um povo sendo superior ao outro. Tá? E aí, exatamente uma das coisas que a gente vai tentar desconstruir ao longo da nossa disciplina. De novo, falando do Edward Said. Eu tinha comentado com vocês que o livro dele é um livro bastante engajado, esse livro Orientalismo, porque ele é um homem que é originário da Palestina. Todo mundo que acompanha minimamente noticiários já deve ter ouvido falar da questão palestina. Ou seja, aquele conflito que acontece na região do Oriente Médio, mais especificamente em Israel, envolvendo os judeus e os muçulmanos. Mais à frente vocês vão entender que o conflito não é exatamente um conflito religioso, ele tem questões muito mais prementes do que propriamente um debate religioso, mas enfim. Então o Edward Said nasceu naquele contexto, né, de conflito, de jihad, que é uma palavra que a gente vai usar bastante no futuro, né, que é a Guerra Santa, e ele percebeu, exatamente por viver ao lado daqueles diferentes, digamos assim, ele percebeu que esse conceito de Oriente, ele engloba tanta coisa e ao mesmo tempo não engloba nada, e ele começou a denunciar isso nesse livro, né? Eu estou usando a palavra denúncia, parece um pouco forte, mas se você abordar a questão da maneira que ela deve ser tratada, é realmente uma coisa de denúncia. Por quê? Quando a gente pensa em Oriente, né, enfim, até conversando com amigos meus, eu brinquei, falei que eu estava interessada em aprender danças orientais. A primeira coisa que veio na cabeça dos meus amigos, quer fazer alguma coisa exótica, diferente. A gente fala de Oriente, a gente pensa no exótico, a gente pensa no diferente, a gente pensa no que não tem nada a ver conosco. E não é essa a realidade. Quando você usa esse tipo de conceito, esse tipo de terminologia, de alguma forma você está, vamos dizer assim, depreciando o outro. Então, a primeira coisa, nós vamos estudar Idade Média Oriental, mas nós não vamos estudar o inusitado, diferente. Ou melhor, vamos estudar o diferente, mas não o inferior. Ser diferente não é necessariamente ser inferior. Ou seja, eles têm hábitos, questões, elementos culturais que parecem um pouco distantes da nossa realidade, mas se nós analisarmos, nem tanto, em alguns povos que vamos estudar, mas é exatamente a questão da diferença. É a palavra que eu falei com vocês, é o conceito que eu falei com vocês, é a alteridade, é o outro. Se é o outro, eu tenho que respeitá-lo pelas suas características e não me colocar numa situação de superioridade. Então, a gente vai estudar, sim, coisas diferentes e vamos tentar, ao longo da disciplina, espero, que a gente acabe rompendo alguns conceitos equivocados que a gente tem sobre esses povos. Já vou adiantar a vocês, eu particularmente tenho um carinho especial pelo nosso terceiro conteúdo, que é o Islã. Eu acho que de toda a região oriental, os povos que são
vamos dizer assim, influenciados pela cultura islâmica, são aqueles que são mais carregados de preconceitos, quer dizer, nós imputamos mais preconceitos a eles. Então, enfim, quando a gente chegar nesse ponto, vocês vão entender exatamente o que eu estou querendo falar. Desfeito esse, quer dizer, ou melhor, feitas as nossas primeiras referências sobre o que é a nossa disciplina, vamos fazer aquele feedback que eu tinha comentado com vocês, né? O que a gente estudou ao final de Antiguidade Ocidental? Nós estudamos, em primeiro lugar, os gregos, né? A influência dos gregos, as características dos gregos, a cultura grega e tudo mais, e depois partimos para os romanos. Então, vamos voltar um pouquinho na cultura grega para relembrar um elemento bastante importante. No semestre passado, nós falamos sobre a desagregação do mundo grego, tá? O que aconteceu no mundo grego? Vocês devem se lembrar de um episódio chamado Guerra do Peloponeso. Essa Guerra do Peloponeso, ela significou a fragmentação do mundo grego. Aí vocês vão falar, peraí, fragmentação do mundo grego? A professora está falando alguma coisa equivocada. Se vocês se lembram do semestre passado, o mundo grego ele já era fragmentado geograficamente. Por quê? Na verdade, a Grécia era dividida em várias polis, cada uma dessas polis era autônoma, cada uma delas tinha o seu próprio governo, cada uma delas tinha sua organização social, enfim. E eram todas unidas pela questão cultural. Quando eu falei fragmentação, eu quis dizer, na verdade, o seguinte: geograficamente elas já estavam subdivididas. No entanto, elas mantinham uma certa unidade quando a gente fala em termos culturais. Não se relacionavam propriamente bem, né? A maior parte das polis eram rivais umas das outras, mas a convivência se fez durante bastante tempo. Quando chega no século V, o que acontece? É o apogeu de duas polis, especificamente Atenas e Esparta, que foram as que nós trabalhamos no semestre passado, e essas polis elas entram em conflito. Né, essa guerra do Peloponeso, que vai redundar em quê? A gente chama de luta fratricida, ou seja, fratricida, né, irmãos, elementos culturais muito semelhantes que acabam entrando em conflito, e isso vai gerar o quê? O enfraquecimento da região como um todo. Depois da guerra do Peloponeso, Esparta sai vitoriosa, depois Esparta enfrenta uma polis vizinha que é Corinto, depois Corinto subjuga Esparta, depois vem Tebas, enfim. O que acontece ali na região da Grécia? A Grécia acaba perdendo o seu poder de fogo, digamos assim, as polis gregas vão ficar extremamente vulneráveis, extremamente frágeis, e o que vai acontecer vai ser a expansão macedônia. Vocês devem se lembrar, no semestre passado, nós vimos, vamos passando, né, a questão da estruturação do Império Macedônio. Tá? Isso aqui que vocês estão vendo no mapa é toda a extensão territorial que o Império Macedônio vai assumir, né? E se vocês perceberem, essa porção aqui é exatamente a porção da Grécia, tá? Então, quer dizer, aqui já é um mapa, né? Mais à frente, vocês viram que eu pontuei ali, expansão macedônica na época do Alexandre, mas antes dele chegar a esse espaço como um todo, ele vai começar as suas incursões exatamente sobre as polis gregas. Na verdade, não é o Alexandre que começa, é o pai dele, o Filipe II, que começa a, enfim, tentar estabelecer relações com as polis gregas, que estão frágeis. Essas polis acabam sucumbindo, elas acabam, vamos dizer assim, aceitando a dominação macedônica, e aí o Alexandre continua esse processo expansionista, chegando até a beirada, né, do que hoje seria a Índia. Bom, aí vocês estão assim, peraí, ela voltou muito, né? Ela falou que ia voltar até o Império Romano, ia voltar um pouquinho na Grécia, mas por que ela voltou lá atrás? O que a gente tem que extrair disso aí, que vai ser muito importante para entender medievo oriental, é o seguinte: é um conceito chamado helenismo. Nós estudamos isso no semestre passado, mas é válido que nós reforcemos, porque ele vai ser o ponto para a gente entender o que vai acontecer numa grande porção desse mundo, né, medieval oriental. O que é o helenismo? Quando o Alexandre, né, o Filipe II, depois o Alexandre, começa esse expansionismo territorial, sobretudo o Alexandre, ele era um admirador da cultura grega, né? Geograficamente falando, a Macedônia, se você buscar hoje no mapa, é um país independente, era uma parte da antiga Iugoslávia, está imediatamente acima do que hoje é a Grécia. Então havia uma influência significativa da cultura grega entre os macedônios. O que diferenciava os gregos dos macedônios? Uma coisa muito simples: os macedônios eram um reino, os gregos não. A gente acabou de falar, os gregos eram fragmentados politicamente, existiam centenas de polis.
Então, os macedônios levavam uma vantagem nesse aspecto. Eles tinham centralização política, eles tinham monarquia, eles tinham uma realeza firme. E aí, quando as polis estão fragilizadas, há o expansionismo, mas a admiração pela cultura grega não se perde por conta disso. Então, o que os macedônios vão fazer? Né? O Filipe II tinha colocado como instrutor, né, preceptor do seu filho, o próprio Aristóteles, que vocês devem se lembrar no semestre passado que nós falamos sobre o filósofo, né, os 3 grandes filósofos gregos, nós citamos o Aristóteles. O Aristóteles, durante um tempo, é preceptor do Alexandre. Então, quer dizer, essa admiração era bastante significativa, a ponto do Alexandre fazer o quê? Ele era um indivíduo muito, muito, muito vaidoso, claro. Ele fundou em cada lugar que ele conseguiu atingir, em cada lugar que ele expandiu, ele fundou uma cidade chamada Alexandria, né? Vai ter um determinado período, final do século IV, que existiam dezenas de Alexandrias, né, pela parte na região do Iraque, no Egito, enfim, em todas as áreas que ele dominava, mas ele também vai ter um elemento que não é de individualismo, ele vai ter um elemento de expansão da cultura grega. Em cada um dos lugares que ele criava essas cidades, né, ele também trazia, ou melhor, ele levava esses elementos culturais gregos para essas mesmas cidades. Então foi muito comum, né, no breve governo do Alexandre, que o Alexandre governou, enfim, uma década, se tanto, mas ao longo dessa década ele conseguiu disseminar os valores culturais gregos. Se vocês lembram o mapa que eu acabei de mostrar para vocês, vamos voltar lá no mapa, é uma porção bastante significativa, né, do mundo. Né? Vocês podem, eu demarquei para vocês a região que seria a Grécia, mas vocês veem, o Alexandre chegou até o Mar Negro, quer dizer, até a Índia. Então, toda essa região, aqui estão com os nomes da época, né? Reino de Pártia, né? Bactria. No entanto, se você for pensar em termos de geografia atual, do que a gente está falando? Né? Você está falando da região do Egito, você está falando da região do Irã, do Iraque, região de Israel, você está falando da região da Armênia, do que hoje é o Afeganistão, da Índia. Então, é uma porção muito grande do mundo e que o Alexandre vai deixar ali vestígios da cultura grega. Então, por que de novo, isso vai significar, isso vai ser importante para estudar medievo oriental? Porque a gente vai estudar essa parte, a geografia, essa área que eu demarquei geograficamente do Alexandre, é uma área que a gente vai trabalhar. Então, como você pode pensar ou ambicionar estudar, ainda que seja cronologicamente um período muito posterior, como é que você pode imaginar que todos esses elementos culturais tenham se perdido ou se esvaziado, né? Ainda que em menor proporção, eles vão influenciar, sim, todo esse contexto cronológico que a gente demarcou. E por que eles vão ainda ser tão disseminados? Porque após o Alexandre, o que a gente tem? Depois que o Alexandre morre, não sei se vocês se recordam também, mas o Alexandre morre sem deixar herdeiros viáveis. Traduzindo, embora ele fosse casado, ele não deixou muito definido quem seria o seu sucessor. Ele teve filhos, mas não deixou definido quem seria o seu sucessor. E aí vai acontecer uma certa celeuma, né, um conflito entre os grandes generais de Alexandre. O Alexandre, ele era um conquistador, mas a gente sabe que nenhum general conquista nada sozinho. Junto com seus generais, né, junto com os grandes generais dele, ele fez essa expansão territorial, e esses mesmos homens, após a morte do Alexandre, se julgaram merecedores de pegar um quião do território que foi, né, demarcado por eles também. Eles contribuíram para isso. Então, o que vai acontecer quando Alexandre morre? Aquele grande Império Macedônio, ele vai se fragmentar. Paradoxalmente, quer dizer, curiosamente, acontece com o Império do Alexandre um pouco do que acontecia nas polis gregas, né? Aquela unidade que eles tanto se orgulhavam, né? Eles eram um reino, eles eram unificados, vai se transformar, na verdade, um verdadeiro fragmento, né? Pequenos pedaços ou grandes pedaços, não importa. O fato é que essas regiões acabam até sendo conflitantes entre si, como aconteceu com as polis gregas. Então, para vocês visualizarem isso no mapa... Eita. Você tem aquele mesmo império que nós vimos, tá? E vocês têm as grandes divisões. Aqui eu procurei mostrar os maiores reinos que se formam, tá? Vocês têm, por exemplo, na região que é o Egito, a dinastia ptolomaica,
Vocês devem se lembrar que estudaram em Antiguidade Oriental a dinastia Ptolomaica, e nós também estudamos de Ocidental, é aquela dinastia que vai redundar na Cleópatra, né, que seria a última grande governante da dinastia Ptolomaica. O Ptolomeu I, ele era um general do Alexandre, então ele vai ficar com a porção do que hoje é o Egito. Você tem uma outra dinastia, né, a Seleucida, que vai dominar a região, que hoje seria o Iraque, uma parte do Irã, enfim. Então vocês têm aqui uma legenda, e dá para visualizar que, embora tenham formado grandes reinos, ainda assim essas dinastias acabam sendo conflitantes. Eles não conseguem manter a mesma perenidade, digamos assim, que o Alexandre manteve nos seus 10 anos de governo, tá? E aí a gente tem um problema sério, que é exatamente a fragilidade. Por que eu estou falando isso? E por que eu fiz uma comparação até com as polis gregas? O que acontece com o Império Macedônio fragmentado é o que acontece com as polis gregas séculos antes. Com a fragilidade, eles vão ficar muito mais permeáveis a possíveis invasões. E se a gente for situar de novo cronologicamente, a expansão do Alexandre é no final do século IV. No final do século IV, quem está começando a empreender algumas conquistas ainda dentro do território europeu já é a Itália, já é Roma, né? Roma começa o seu expansionismo dentro da Península Itálica. Então, paralelamente a essa expansão que o Alexandre vai fazer para a região, né, dita oriental, os romanos já estão começando a fazer na Península Itálica. Quando eles observam, né, que a Macedônia se fragmenta, ela também se torna alvo fácil, né, como se fosse uma... Eu não gosto muito desse tipo de raciocínio, mas mais ou menos da seguinte maneira: o que os macedônios fizeram com os gregos, de alguma forma eles vão sofrer por conta do domínio romano. Então há uma certa rotatividade, digamos assim, de dominadores. E aí os romanos atingem toda essa área que antes pertencia ao Império Macedônio. Aí, de novo, que isso tem a ver com a nossa disciplina medieval oriental, tá? Eu tinha falado com vocês sobre a expansão dos elementos culturais gregos que o Alexandre vai implementar junto com seus soldados, né? E junto com seus generais. Alexandre morre, os generais continuam disseminando a cultura grega. E os romanos, o que eles têm a ver com isso? Os romanos, no seu expansionismo, eles mantêm a mesma política. Voltando lá também para o semestre passado, os romanos tinham uma prática chamada contaminatio. O que é isso? Misturavam elementos da sua cultura com elementos da cultura grega, que nesse momento já não era mais uma cultura grega pura, já era uma cultura grega misturada com os povos que foram dominados pelo Alexandre. Ou seja, cria-se, vou usar um termo não muito bonito, né, mas cria-se um produto novo, não muito bonito quando se refere à cultura, mas na verdade é isso. A gente tem um produto novo, né, a gente costuma usar até o termo hibridismo. Você tem a mistura daqueles elementos gregos muito fortes, dominando áreas que tinham sua cultura também local, que influenciam de alguma maneira. Os romanos vêm, dominam territorialmente, absorvem esses elementos culturais, agregam seus próprios elementos, e aí você tem, na verdade, um produto novo, um produto híbrido, mas claro, com um peso muito significativo, tanto dos gregos quanto dos romanos. E aí o que acontece? Desse caldeirão cultural é que vão surgir esses povos, né, que a gente vai estudar no nosso medievo oriental. Mas antes de chegar até esses povos propriamente ditos, vamos voltar a Roma. Por que agora a gente volta a Roma? Né? Quando os romanos começam a fazer seu expansionismo, nós estudamos que foi muito benéfico. Roma conseguiu ampliar seu território, conseguiu uma gama significativa de escravos, porque a cada povo que eles dominavam, ou eles estabeleciam uma relação de protetorado, ou eles estabeleciam uma relação de dominação específica, transformando a população em escravo. Então eles tinham muitos escravos, eles conseguiam muitos impostos, eles conseguiam recursos, né, minerais, materiais, enfim. Só que o expansionismo romano, né, a gente até brinca, ele vai até a página 2, né, na verdade ele durou bastante, o expansionismo romano durou alguns séculos, mas ele uma hora vai acabar. Ele, cronologicamente falando, acaba no governo do Trajano, né, são as últimas grandes conquistas, né, dos romanos. E aí o que vai acontecer quando os romanos começam a perder, né, esses territórios, tá? Nós vimos aqui, coloquei aqui para vocês, a questão da duração, né, da durabilidade do expansionismo, né, que vai até o século II depois de Cristo,
E depois o que acontece com os romanos? Eles têm um período bastante tranquilo, que a gente chama de Pax Romana, né, um período que começa ainda com o Otaviano, né, no século I a.C., século I depois de Cristo, termina esse processo expansionista e essa Pax Romana começa a ser um pouquinho desestabilizada. Por que ela começa a ser desestabilizada? Vamos fazer a lógica inversa, né? Nós falamos isso no semestre passado também, mas vale a pena recordar. Se você tem grandes vantagens advindas no processo expansionista, como eu citei agora há pouco, escravos, recursos minerais, impostos, o que acontece quando você para esse processo expansionista? Né? Você não vai conseguir mais escravos, porque os escravos são sempre resultantes de conflito. Os tributos vão continuar vindo, só que, em contrapartida, para manter os tributos, você tem que manter naquela região um exército. Por quê? Você tem que sistematicamente conquistar esses povos, né? Sempre exercer sua soberania sobre eles, e a soberania, na maioria das vezes, se exerce a partir das armas. Então, você tem que ter sempre um exército a postos para combater qualquer tipo de insurreição, e foram muitas. Isso gera um ônus significativo. Cada área que você explora, dependendo das características daquela região, ela tem recursos naturais. Esses recursos naturais, na maior parte das vezes, se forem, por exemplo, minérios, eles não são renováveis, então vai ter um tempo de vida útil, digamos assim, aquela exploração. Em outras palavras, né, algumas regiões do Império Romano, que antes tinham sido bastante lucrativas, passaram a representar para o Império Romano mais ônus do que bônus. Elas representavam muito mais prejuízo do que propriamente qualquer vantagem material. E os romanos, enfim, até para manterem-se na situação de senhores do mundo, né, antigo, eles mantinham aqueles domínios. Só que eles já não estavam mais no seu auge, né, no seu apogeu, digamos assim, bélico, militar. Por quê? Além desses problemas que eu citei, ainda tinham problemas administrativos, problemas de corrupção e um outro problema que era a questão do limes, da fronteira. As fronteiras romanas, quer dizer, o expansionismo foi até um determinado espaço. A partir dali, outros povos viviam. E esses povos que a historiografia tradicional, por muito tempo, insistiu em referendá-los como os bárbaros. Né? Eu estou falando da historiografia tradicional, eu estou enfatizando essa terminologia, justamente para vocês esquecerem essa terminologia. Esses povos que viviam na região, de novo, aquela história do desconstruir os nossos preconceitos. Esses povos que viviam à beira do Império Romano, eles eram chamados de bárbaros porque eles não falavam grego e latim. Eles tinham uma cultura diferente. Eles tinham um desenvolvimento diferente. Talvez eles não gozassem de uma estrutura tão sólida quanto a estrutura do Império Romano, ou de uma organização tão precisa quanto a do Império Romano. Mas isso não quer dizer que eles fossem inferiores. Eles estavam num nível diferente de desenvolvimento, né, num patamar diferenciado. E os romanos os rotulavam de bárbaros. E, enfim, a historiografia mais tradicional continua usando esse termo, bárbaros. Por isso que a gente ainda hoje, infelizmente, encontra em livros didáticos invasões bárbaras. Né? O que vai acontecer, na verdade, é o quê? Esses povos, que a gente pode chamar de povos germânicos, né? Eu vou citar alguns, vocês vão ver isso com mais minúcias em Idade Média ocidental: godos, ostrogodos, visigodos, vândalos, suevos, alamândios, burgúndios, enfim. Você tem uma infinidade, francos, uma infinidade de povos que viviam nessa região limítrofe do Império Romano. O que eles vão começar a fazer? Eles vão começar a entrar por esse limes, né, por essa fronteira. Entrar em que sentido? Num primeiro momento, esse processo é um processo pacífico, digamos assim. Né? Eles vão buscar oportunidades dentro do Império Romano. E os próprios romanos não vão atacá-los, os romanos vão absorvê-los. Né? Até o século III, século IV, era muito comum, por exemplo, os romanos utilizarem essa mão de obra dos povos germânicos, né, utilizarem esses indivíduos no próprio exército, né, até porque eles tinham necessidade, né, real de manter aquelas fronteiras. Então, no primeiro momento, essa palavra, então, invasão, nem se aplica, né, foi um processo, vamos dizer assim, de integração desses elementos. No século V, que é o tal 476, e alguns anos anteriores, o que vai acontecer? Aí já é um processo mais enfático, digamos assim, desses povos. Né? Vai ser um processo realmente de luta. Por quê?
não é nem porque eles viam os romanos como inimigos ou algo do gênero. Eles foram empurrados, eles foram de alguma forma impelidos a, mais uma vez, transpor a fronteira do Império Romano, porque eles também estavam sendo atacados. Né? Acho que todos vocês já devem ter ouvido falar alguma vez em suas vidas do Átila, o rei dos Hunos. Os Hunos eram um povo que vivia na região da planície do que hoje seria a Rússia, né, a região da Mongólia, e eles vão atacar, né, eles vão, eram nômades, viviam percorrendo áreas onde eles poderiam conseguir botins de guerra, e eles vão, no primeiro momento, empurrar esses povos que ainda viviam nos limbes para dentro do Império Romano. Na verdade, o que eles vão fazer é mais um processo de fuga ou de busca de um lugar para fugir da sanha dos hunos, do que propriamente uma hostilidade com o Império Romano. Enfim, e o que isso vai representar para o Império Romano? O Império Romano já vinha cambaleante desde o século III, né? Todos os problemas que nós elencamos. O Império Romano já vinha pensando em possibilidades de melhorar a situação. No século V a coisa fica muito complicada. Mas antes dessa situação ficar muito complicada, aí entra, vamos dizer assim, o primeiro império que a gente vai estudar no medievo oriental, que é o que mais tarde vai ser chamado de Império Bizantino. Antes da coisa ficar calamitosa, os romanos ainda tentaram algumas alternativas para resolver os problemas internos que eles vivenciavam. Então, a primeira das alternativas que eles tentaram, ainda no século III, é a instituição do que a gente chama de tetrarquia. O que é isso? Eles perceberam finalmente que o Império Romano era uma vastidão e que era muito difícil uma pessoa só comandar toda aquela vastidão. Então, o que eles pensaram? Vamos fracionar o Império Romano em 4 partes, ou melhor, 4 áreas de influência. Então, eles escolheram o que seriam 2 Césares para governar, né, 2 pontífices máximos, príncipes, 2 governantes, e sendo auxiliados por outros 2 indivíduos. Então, o Império Romano, na verdade, tinha 4 cabeças pensantes, digamos assim, cada um ingerindo sobre uma área. Deu certo? Absolutamente. Embora a ideia fosse até interessante, porque era um momento de lucidez, de perceber que o Império Romano era muito vasto, não funciona e essa questão da tetrarquia vai ser eliminada rapidamente. Né? No final do próprio século III, ela já não existe mais. Qual é a segunda alternativa? Isso já bem mais à frente, quando esses povos que eu citei para vocês já estavam transpondo os limites. Tá? O que eles vão fazer? Eles vão fracionar, partilhar o Império Romano em duas partes. Tá? Vocês têm no estudo dirigido de vocês um mapa onde vocês visualizam isso bem. O Império Romano ele vai ser dividido pelo imperador Teodósio no século IV. Essa divisão vai ser entre os seus 2 filhos, né, o Honório e o Arcádio. Só que esses meninos, eles eram meninos mesmo, eles eram bem jovens. Então eles não tinham nem capacidade real de governança, digamos assim. E aí vão estabelecer uma linha arbitrária, digamos assim, né? Não é uma linha de fato, e o Império Romano vai ser governado de fato por 2 indivíduos que os assessoravam. Tá? O Honório e o Arcádio, na verdade, eram só figuras decorativas. E aí vocês podem enxergar mais ou menos no mapa como é que fica a divisão do Império Romano, né? O Império Romano Ocidental, né, que vocês estão enxergando em verde, o Império Romano Oriental, que vocês estão enxergando em laranja, e aí vocês percebem até a fragilidade do mundo ocidental. Quando eu estava mencionando para vocês a questão das fronteiras romanas, né, o que vocês podem perceber, visualizar no mapa? Vocês percebem que as fronteiras romanas, dentro do território europeu, elas são muito mais extensas, tá? Elas são muito mais devassadas, digamos assim. Enquanto que na porção oriental, você tem uma área de fronteira muito menor a ser defendida, a ser assessorada, por assim dizer. Então, o que vai acontecer? Quando chega o século V, que eu estava mencionando para vocês, que esses outros povos começam a impelir, né, a ser mais, digamos assim, incisivos nas fronteiras romanas, essa parte ocidental ela vai ficar muito mais fragilizada, essa parte ocidental ela vai ser muito mais suscetível a essa expansão. Por isso que, quando a gente fala, a partir dessa divisão que eu mostrei para vocês, Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental,
você vê que o século V é um marco para essa desagregação do ocidental, mas não é para o oriental. O oriental perdura, ainda que com vários percalços, até o século XV. Então, aí já é um assunto para a nossa próxima aula. Por que isso vai acontecer? Né? A gente vai estudar mais pormenorizadamente por que isso vai acontecer, mas um dos fatores eu já até assinalei para vocês. Imagine a geografia daquela região. Né? Aquela região do Império Romano Ocidental ela é muito mais frágil pela extensão das suas fronteiras, dos seus limites. Como Roma já estava com problemas seríssimos, né, em termos econômicos, em termos de organização do exército, em termos de escravos, defender aquelas fronteiras ficou muito difícil. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter exatamente a desagregação dessa parte ocidental, que como eu falei para vocês, a historiografia tradicional chama de queda do lado ocidental. De novo, desagregação porque foi um processo desde o século III, e você vai ter a perduração dessa outra estrutura. E aí vamos lá, voltando ao que a gente falou na aula. O que tem a ver isso com o helenismo? O que tem a ver isso com essa cultura híbrida? Exatamente essa parte oriental do Império Romano, embora ela se espelhasse no mundo ocidental, ela já era muito autônoma, ela já tinha características muito dela, muito peculiares. E uma das grandes características a gente estudou no semestre passado, o Império Romano falava o latim, só para exemplo. Essa parte do mundo, até o século VI, fala latim. Os seus documentos são em latim. A partir daí vai ser em grego. O que isso significa? Que você teve uma influência muito enfática do que a gente chama de helenismo. Você tem uma influência muito grande desses elementos culturais gregos. Né? E aí eles começam a caminhar por suas próprias pernas. Até um ponto que essa região não vai ser mais conhecida como Império Romano do Oriente, vai ser conhecido como Império Bizantino. Ou seja, vão resgatar o nome grego da capital daquela região. Mas isso é um assunto para a próxima aula, e aí nós falaremos mais pormenorizadamente sobre o Império Bizantino. Até a próxima aula.